Bom dia, amados irmãos, graça e paz. Você que nos acompanha no nosso devocional Esperança e Vida, que você tenha um excelente dia na presença do Senhor Jesus. Amados, eu quero compartilhar com os irmãos nesta manhã mais uma porção da Palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos do 1 ao 4. Diz assim a Palavra do Senhor. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amados, eu quero deixar como tema dessa nossa meditação Jesus, o verdadeiro pão da vida. Amados, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vamos encontrar muitos versículos falando a respeito de alimento, e muitos deles referenciando-se ao pão como o alimento diário para as nossas vidas. E é interessante, amados, que quando nós acordamos, quando nós levantamos, nós já estamos com o nosso físico necessitando de ser renovado e ser fortalecido. E um bom café da manhã, aquele pão fresquinho, aquele pão quentinho, ele vai nos trazer força, vai revigorar o nosso físico, nos dar ânimo para nós começarmos o nosso dia a dia. E é interessante que durante o dia a dia nós vamos também nos alimentando, nos fortalecendo, para que nós possamos cumprir com a nossa jornada, as nossas metas. Mas algo aqui interessante que nós vemos nesta palavra é que Jesus ele fala que nem só de pão viverá o homem. Jesus estava sendo confrontado aqui por Satanás, porque ele havia sido batizado e o Espírito Santo enviado ele ao deserto para ter comunhão para com o Pai. E durante esse período, a palavra diz que Jesus ele ficou 40 dias e 40 noites sem se alimentar. E quando ele volta do deserto, a palavra diz que Jesus teve fome. E é natural, porque se nós ficarmos um determinado tempo sem nos alimentar, o nosso físico ele vai sofrer consequências com isso. Por isso é importante o alimento, por isso é importante nós fazermos as nossas refeições para que o nosso corpo funcione bem, para que quando nós precisarmos de agir diante de uma situação, seja ela intelectual, seja ela física, nós possamos estar fortalecidos. Mas aqui Jesus ele vai falar algo muito interessante, que além do alimento físico, nós precisamos de um alimento muito mais importante do que esse, que é o alimento espiritual. E aqui Jesus, ele confronta Satanás dizendo: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, o alimento espiritual é algo necessário para que a nossa vida ela funcione adequadamente. Quando nós deixamos de nos alimentar, o nosso físico ele perece. As nossas forças elas vão se acabando. Muitas vezes nós não temos condições nem de raciocinar direito pela falta do alimento físico. E é nesse sentido que Jesus está falando a respeito do alimento espiritual, aquele que vem da parte de Deus, o qual nós precisamos, da mesma forma que nós nos alimentamos do alimento físico, nós precisamos nos alimentar do alimento espiritual, que é a palavra de Deus, para que nos momentos em que nós estivermos sendo confrontados, nós possamos buscar forças para enfrentar as nossas dificuldades. E foi aqui que Jesus mostrou para Satanás que ele realmente teve um período sem se alimentar fisicamente, mas o alimento que ele recebeu do Pai é suficiente para que ele continue fazendo a obra que o Pai confiou a ele. E é nesse sentido, amados, que
nós, nesta manhã, olhando para esse texto, meditando nesta palavra, nós precisamos buscar em Deus toda a fonte de energia, toda a fonte de força para nós enfrentarmos as nossas batalhas. E amados, é nesse sentido que a palavra de Deus nos convida nesta manhã a nos alimentar do verdadeiro pão, do pão que desceu do céu, que é Jesus. E é por isso que o próprio Senhor Jesus, ele vai dizer que ele é o pão vivo que desceu do céu. E aquele que se alimenta dele jamais terá fome. E essa fome espiritual nós precisamos saciar. E a única fonte é o Senhor Jesus. A palavra de Deus nos mostra isso constantemente. Porque quando nós deixamos de nos alimentar espiritualmente da palavra, nós nos enfraquecemos. E são nesses momentos que nós estaremos debilitados. O nosso coração começa a acumular aquilo que não é da parte de Deus. Começa a acumular rancor, começa a acumular ódio, começa a acumular problemas de relacionamento com as pessoas. E quando a palavra de Deus ela está cheia no nosso coração, nós suportamos muitas vezes situações que nos afrontam por amor ao Evangelho, por amor a Deus. E Deus nos fortalece, Deus nos dá a vitória diante dessas tentações. Assim como Deus concedeu vitória para Jesus aqui no confronto com Satanás, Deus vai nos conceder vitórias nos embates que nós temos no nosso dia a dia. Por isso, amados, que você se alimente desta palavra, que você se fortaleça com esta palavra e que Deus continue te abençoando ricamente. Eu quero orar pela sua vida, eu quero abençoar a sua vida nesta manhã. Feche os teus olhos, vamos orar. Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos pelo Deus bondoso e maravilhoso que o Senhor tem sido na nossa vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deixou a tua palavra como fonte de alimento espiritual, para que nós possamos a cada dia nos alimentar e nos saciar conforme a vontade do Senhor. Deus, fica conosco nesse dia, abençoe os meus irmãos, fortaleça eles com a tua palavra e que nós possamos, ó Deus, a cada dia sermos, ó Deus, revigorados e fortalecidos ao lermos, ó Deus, e ao meditarmos na palavra do Senhor. Em nome do Senhor Jesus e para a glória do Senhor, eu oro e abençoo a vida dos meus irmãos nesta manhã. Amém e amém. Amados, Deus te abençoe e até a próxima.